Graças e paz, tudo bem? Vamos dar continuidade à série sobre textos missiológicos, textos que abordam a obra missionária. E hoje nós vamos falar de um texto que se encontra em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Eu vou fazer aqui a leitura, tá? E aí depois a gente vai comentar alguns pontos importantes desse texto, esse texto que traz algumas implicações missionárias. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eis, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor Deus para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessar de edificar a cidade. Bom, é um texto bem peculiar, texto pós-dilúvio. A gente já vê algumas realidades, né? Depois daquela passagem que Noé sai da arca e Deus, né, manda Noé espalhar sobre toda a face da terra, né, multiplicar, encher. E aí a gente encontra aqui uma ideia, né, um projeto humanista, um projeto que está fora da vontade de Deus, um projeto que vai contrário ao plano de Deus. Esse projeto vamos aqui nos unir, vamos formar uma cidade, vamos edificar uma torre e não vamos nos espalhar sobre a face da terra. Então, olha que coisa que interessante, né? Aqui a gente tem algumas questões, né? Eles queriam se unir a algo e de repente a gente possa pensar é louvável. Eles queriam construir uma cidade, uma estrutura, e eles não queriam se espalhar sobre a face da terra. Mostra que eles estavam indo na contramão da obra que Deus havia estabelecido. Isso traz aqui o ensinamento para nós. Nós podemos tentar fazer tudo certo, mas se errarmos naquilo que é a vontade de Deus, nós vamos estar errando em tudo. Nós vamos estar sendo reprovados diante de Deus. Por isso que é importante alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. E aí a gente vê claramente aqui que a vontade de Deus é que a humanidade se espalhasse sobre a face da terra. Então, quando eles só tinham, na verdade, uma língua, então era um povo só, era só uma cultura. E hoje nós temos essa diversidade de culturas, essa diversidade de línguas. Segundo os estudiosos, eles não sabem explicar como que surgiu essas diversas ramificações linguísticas. Eles não têm assim uma resposta plausível. Mas nós temos, a Escritura, ela é a palavra de Deus, é a verdade absoluta, inegociável. Aqui deixa claro que essa diversidade de línguas foi uma obra de Deus. Deus assim quis para que o cumprimento da obra missionária acontecesse, para que a humanidade pudesse se espalhar, para que houvesse essa diversidade de povos, de línguas, de culturas, de hábitos, valores. Então essa diversidade que a gente vê espalhado, então é resultado da obra de Deus. Então uma primeira parte, Deus cumpriu a sua missão. Ele estabeleceu o cenário para a consumação da sua obra. Então a gente vai ver aqui em Gênesis 11 que os homens não queriam fazer missões, não queriam
cumprir o chamado divino. Mas Deus, ele estabelece, ele é soberano, ele é Senhor, ele é o missio Dei, é aquele que faz a missão. E nada vai impedir o cumprimento da missão de Deus. Portanto, ali na história de Babel, a gente vê que Deus, ele prevalece sobre o livre-arbítrio do homem. O homem que faz as suas escolhas, e isso é um fato. O homem decide, o homem escolhe, mas ele tem que entender que quem vai prevalecer entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus é a soberania de Deus. Deus estabeleceu já na eternidade que os homens se espalhariam sobre a face da terra. E mesmo que essa geração, a geração de Babel, quis ir contra o propósito de Deus, a soberania de Deus prevaleceu. Deus agiu de uma forma com que a sua vontade pudesse ser preservada. Então aqui fica bem claro, trazendo isso para a nossa realidade. Muitos hoje querem ficar unidos, querem ficar em ajuntamentos, querem construir os seus castelos, as suas fortalezas. Mas Deus quer espalhar. Deus quer fazer com que a sua mensagem ecoe entre os povos. Lembram da passagem de Atos, que eles estavam lá em Jerusalém, e ali era o centro da pregação do evangelho, ali que nasceu a igreja, foi ali que começou a proclamação na região da Palestina, e o Deus permitiu que o Império Romano viesse destruir ali o templo, e com isso houve um espalhamento dos judeus, e através desse espalhamento houve a pregação do evangelho. A gente vê também na Babilônia, quando eles foram para a Babilônia, ali havia um propósito de que a mensagem do Antigo Testamento, dos profetas, pudessem ecoar também aqui naquela região que foi propícia para a pregação do Evangelho do Novo Testamento. Então, Deus, ele sempre vai agir para que a sua palavra seja espalhada. O Missio Dei, ele continua atuando na história, levantando movimentos, agindo em circunstâncias para que a sua palavra possa ecoar. Então, que nós possamos seguir o caminho não dos homens, não da vontade soberba, da vontade de independência, o grito do homem em seu livre-arbítrio querendo ser senhor da sua vida, mas que nós nos submetemos à soberania de Deus e fazemos parte do cumprimento dessa grande obra que é a obra missionária. Deus abençoe, que esse texto possa falar fortemente ao teu coração.